Pois, muito bem, pessoal. Boa tarde a todas, né? Então, sejam bem-vindas. A aula de hoje ela é sobre vetores e vai seguir de acordo com o conteúdo que eu passei no dia de ontem, na terça-feira, no grupo da Suma de vocês, tá? Então, eu vou estar seguindo aí esse conteúdo. E como eu falei antes, né? O assunto de hoje vai entrar agora em vetores. E esse assunto ele é muito importante. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês, a gente fazer o estudo. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aí. Então, aqui, ó, vamos lá entender primeiro o que é vetor. A gente tem que entender para começar a trabalhar com eles. Então, aqui, ó, em termos das ciências exatas, vetores são segmentos de reta orientados responsáveis pela caracterização das grandezas definidas como vetoriais. Em resumo, todo vetor é um segmento orientado que ele vai possuir um módulo. O que é um módulo? Um módulo é algo que corresponde ao tamanho do vetor. Então, ó, todo vetor ele possui um módulo, que é o tamanho do vetor. Ele possui um sentido. Esse sentido vai indicar para onde aponta esse vetor, se é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ele vai ter uma direção. Essa direção ela vai informar a orientação do vetor, se é horizontal, vertical, diagonal. Então, o vetor ele vai ter essas três características, tá bom? Todo vetor ele tem módulo, sentido e direção. Olha só, aqui embaixo eu desenhei um vetor. Aqui tem uma reta, feita em preto, e tem uma seta vermelha apontando aqui, ó, nessa direção, nesse sentido. Então, a extremidade final do vetor é a ponta da seta, que está localizada aqui nesse ponto B. Então, aqui, ó, esse ponto B aqui, que é onde tem a ponta da seta, é a extremidade do vetor. O vetor ele vai começar aqui, ó, no A. O A é a origem do vetor. Então, ele vai começar aqui, ó. Começou no ponto A e vai terminar aqui no ponto B. Então, esse aqui é o meu vetor. Esse vetor, como tem origem em A e termina em B, a gente determina esse vetor como sendo um segmento orientado a B, como está aqui, ó. Então, esse aqui é um vetor. Então, o vetor é uma seta. Olha só, esse vetor ele tem uma direção, ele apresenta ali um sentido e ele tem um módulo. Então, ele tem um tamanho. Quando eu falo em módulo, ele tem um certo tamanho. Se eu botar uma régua e dizer o seguinte, esse vetor aqui ele tem 5 centímetros. Então, 5 centímetros é o módulo dele, é o tamanho. Aí eu digo o seguinte, esse vetor ele está apontando num sentido nordeste. O que é o nordeste? Nordeste é aquele sentido que está apontando ao mesmo tempo tanto para o norte, né, que nesse caso que seria sentido para cima, como ele estaria apontando ali para o leste, né? Então temos aí o sentido nordeste. Eu poderia pegar esse mesmo vetor e fazer o seguinte: em vez de colocar ele apontando nesse sentido aí, eu poderia colocar ele dessa forma aqui, ó, apontando nesse sentido aqui, ó, para baixo. Então, a extremidade B, ó, continua lá em cima, a extremidade A continua aqui embaixo. Então, esse vetor agora, a orientação dele não é mais de A para B, agora vai ser de B para A. Olha só, de B indo para A, tem essa orientação, e no outro caso, ó, que eu tinha colocado aqui, a orientação dele é de A para B. Então, aqui, a extremidade inicial, onde começa o vetor agora, é no ponto B. E onde vai terminar vai ser no ponto A. Sabendo disso, nós vamos começar agora a operações com vetores. Pessoal, antes de passar em operações com vetores, vocês ficaram com alguma dúvida aí nessa parte de vetor? O que é um vetor? O que é módulo? O que é sentido? O que é direção? Compreender isso aqui? Compreender? É muito importante isso aqui, ó, saber esse detalhe, o que é módulo, sentido e direção. Todo vetor ele tem isso. Todo vetor tem módulo, todo vetor tem sentido e todo vetor tem direção, tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui para vocês. Então vamos lá, vou perguntar para vocês aqui. Primeiro, o que é sentido? Quando fala em termos de vetores, o que é sentido? Qualquer um pode responder aí, tá? Pode ligar o microfone, pode digitar aí no chat. O que é o sentido de um vetor? Ninguém? É o que indica para onde aponta. Tá indo. A Jamile começou aí. É o que indica para onde aponta a seta, né? Então, quando eu falo sentido, eu estou falando se é sentido
para a esquerda, para a direita, se ele vai para frente, se vai para trás, se é para cima, para baixo. Então, isso aí vai ser o sentido. O que é a direção de um vetor? E agora? Eu sei que o sentido é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. E a direção? Vertical. Isso, aí, essa aí, ó, Diagonal. Jamile respondeu. Muito bem, Jamile. Então, a direção de vetor, ela vai ser isso aí. Quando vai ser horizontal. Quando eu falo horizontal, eu estou falando naquele sentido assim que é deitado, tá? Vertical é aquele sentido em pé. Então, deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela com vocês. Eu sabia que eu devia ter voltado nessa parte. Se eu não perguntar, fica por isso. Então, olha só. Eu poderia pegar e fazer o seguinte. Desenhar um vetor dessa forma aqui, ó. Um vetor que está apontando para a direita. Esse vetor aqui, ele é um vetor que tem, olha só, orientação dele. Eu quero saber a direção. Direção dele é horizontal, tá? Então, a gente vai colocar que a direção é horizontal. O sentido dele. O sentido, ele está indo aqui, ó, da esquerda. Ó, esse lado aqui vai ser a esquerda, vou representar pelo E. E ele vai para a direita. Vou botar um D aqui. Então, o sentido é da esquerda para a direita, né? Então, esse aqui é o sentido. Então, o primeiro aqui que eu botei é a direção e o segundo aqui vai ser o sentido. Eu acho que todo mundo aqui deve estar enxergando aqui essa grade. Vocês estão vendo aí, pessoal, que a minha tela ela está toda quadriculada. Estão vendo? Muito bem. Então, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer que cada quadrinho desse aqui, ele tem um de lado. Um que pode ser 1 centímetro, 1 metro, tanto faz. Então, essa medida aqui vai ser 1. Então, olha só. O módulo desse vetor, o módulo vai ser o tamanho dele. Então, ó, o módulo é o tamanho. Então, eu posso dizer qual é o módulo dele, sabendo que cada lado vai ter 1. Então, olha só. Esse pedacinho aqui, ó, é 1 centímetro, né? 1 metro, tanto faz. Aqui, ó, mais um 2, mais um 3, mais um 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, significa que o módulo dele, que o tamanho desse vetor é 11. 11 o quê? Pode ser 11 centímetros, 11 metros, 11 quilômetros, 11 nanômetros, tanto faz. É 11 alguma coisa. Nesse caso, eu vou colocar 11U. 11U, vou botar 11 UC, tá? 11 unidade de comprimento. Pode ser, como falei, metros, centímetros, quilômetros, tanto faz. Então, esse aqui é o módulo, é o tamanho dele. Então, para mim ver se vocês compreenderam isso aqui, eu vou fazer um outro aqui e vocês vão me responder o que eu vou pedir, tá bom? Vamos lá. Vou desenhar um outro vetor. Aqui. Pronto. Eu quero saber as características desse vetor. Primeiro, eu quero saber a direção. Qual é a direção dele? E aí? Qual é a direção? Vertical. Muito bem. Direção vertical. Lembra, horizontal é deitado, vertical em pé. Essa é a direção. E o sentido? Tá fácil, pessoal. Qual é o sentido desse vetor? Pra cima. Muito bem. Então, aqui eu posso colocar, o sentido é para cima. Vocês podem colocar para cima, ou pode colocar de baixo para cima. Você escolhe, tá bom? E agora o módulo. O módulo, o tamanho dele. Dá de contar, não dá? Que tem aqui, ó. Um pedacinho, 2, 3, 4. Muito bem. 5. Eu vou colocar 5 U ponto C ponto, tá? Que é a unidade de comprimento. Se eu dissesse que vale centímetros, seria centímetros. Então, muito fácil. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso também fazer um outro vetor dessa forma aqui, ó. Então, tá aí. Aí eu vou ter aqui, ó. Direção dele. A direção desse vetor continua sendo vertical. Aí o outro, o sentido dele. O sentido que ele tem agora é para baixo, né? Muito bem, para baixo. Então, tá aí. E o módulo, a gente vai contar aqui, né? Ó, ele vai ter, deixa eu riscar aqui de ver, ele tem um pedacinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui o módulo dele vai ser 6. Então, tá aí, 6 unidade de comprimento. Pronto, identifiquei aqui o vetor. É difícil? Não é muito difícil, não. Nada, é fácil demais.
Então é o seguinte, pessoal. Próximo passo aqui, ó, é operações com vetores. Inicialmente, nós vamos aprender aqui a operação gráfica. O que é uma operação gráfica? Uma operação gráfica é você fazer soma, subtração de vetores só através de desenhos, tá? Vai ser isso aí, vai ser uma operação gráfica. Então, aqui, ó, eu coloquei alguns pontos nessa operação com vetores. Ponto A, B, C, D. Eu coloquei A, B, C, tá faltando um D. O D sumiu. Mas não tem problema não. E aí, no caso, esses pontos, vamos dizer o seguinte. Vamos supor que esses pontos são localização de casas, tá? Aqui tem uma casa no ponto A, a sua casa. O B, a casa do seu amigo ou da sua amiga. O C também. O E, a casa de algum parente. O F também, tá? É casa de conhecidos seus. E você vai visitar eles. Você vai sair da sua casa, lá no A. E primeiro você vai, de lá do A, você vai lá para o B. Então, aqui nós temos um vetor de A para B. Depois que você saiu do B, você vai lá para o C, ó. Então, tá aí uma setinha apontando lá para o C. Do C, você decidiu ir lá para o E. E do E, você vai visitar a última pessoa que está lá no F. Então, olha só. Eu tenho aqui vários vetores. Esses vetores, eu vou representar da seguinte forma. Atenção. Todo vetor, quando você vai representar ele, você vai representar ele como uma letra minúscula e com um tracinho em cima. Se você coloca uma letra minúscula e um traço em cima dele, isso aqui é um vetor. Então, você já sabe que isso aí, ele tem uma direção, ele tem um sentido e ele tem um módulo. Então, essa primeira seta, eu chamei ela de A. Repara que os pontos, eu sempre estou colocando os pontos aqui, que é o início do vetor e o final, com letra maiúscula. E não tem um traço em cima, porque ele não é vetor, ele é simplesmente um ponto. Então, esses pontos, sempre você vai usar a letra maiúscula, tá bom? O vetor é letra minúscula, com um tracinho em cima, e os pontos é letra maiúscula, sem nenhum traço em cima. Então, o primeiro vetor eu chamei de A. O segundo vetor, eu vou chamar esse aqui de vetor B, que é o vetor que sai do ponto B até o ponto C. O próximo vetor, eu vou chamar de vetor C, que vai do ponto C até o ponto E. E o último, eu vou chamar de vetor D, que vai do ponto E até o ponto F. Então, observa que todos os vetores, coloquei a letra minúscula e com um tracinho em cima. Todos esses vetores têm direção e sentido e o módulo, né? Olha só, do A para o B, que é o vetor Azinho aqui, ele tem direção horizontal, sentido de A para B, tá? Você pode falar assim. Você fala, professor, mas se eu falasse que é da esquerda para a direita, tem algum problema? Não. Mas aqui, como eu já tenho uns pontos para me guiar, então eu posso dizer que o sentido é de A para B. E o módulo dele, o tamanho, eu não sei qual é o tamanho, porque aqui não está quadriculado nem nada. Então, não tem como eu definir o tamanho dele, tá bom? O sentido aqui é de A para B. O outro vetor, que é o vetor B, ele vai... tem a direção. Essa direção dele aqui já é diagonal. Ele não está nem na vertical e nem na horizontal. Ele está em diagonal. O sentido é de B para C. E o módulo também a gente não sabe. Mas, pelo desenho, você pode perceber que ele é menor do que o A. Então, eu posso até dizer assim, ó, que o vetor A é maior do que o vetor B, só pelo desenho. Do C, ele vai lá para o ponto E. Então, nós temos aqui um vetor C, que tem direção. A direção dele aqui também é diagonal, sentido de C para E. E o outro é um vetor que está na horizontal, sentido de E para F. Agora é o seguinte, se eu quiser fazer o seguinte, se eu quiser somar todos esses vetores, olha só o que eu vou fazer. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou pegar o vetor A, eu quero somar com o vetor B, vou somar com o vetor C e vou somar, por último aqui, com o vetor D. Eu quero saber qual é o resultado dessa soma. O resultado da soma de todos esses vetores, pessoal, é um vetor que vai... Vou colocar em roxo, olha só. Ele vai sair do ponto A e vai para o ponto F, tá? Por exemplo, eu falei no instante aqui exemplo de casa, né? Eu disse que você mora aqui no ponto A. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu falei aqui, ó, que você mora aqui no ponto A. E aí você vai visitar alguns parentes, alguns amigos. Aí você vai na casa de um que está lá no ponto B, depois para o ponto C, depois para o ponto E. E no final você para lá no F. Vai passar a noite por lá. Era mais simples, em vez de você ter feito todo esse trajeto, passado em B, em C, em E, você ter ido direto de A para F. Então, esse vetor que está em roxo aqui, pessoal, é o resultado da soma. Esse aqui é o resultado da soma
desses vetores. Se eu somar A, B, C, mais esse vetor D aqui, o resultado é esse vetor roxo. Eu vou chamar esse vetor roxo aqui de vetor E. Então, o resultado de toda essa soma aqui vai dar esse vetor E. Então, isso aqui é igual a um vetor E. E esse vetor E está representado aqui, ó. Então, o sentido dele, o sentido é de A para F. A direção é uma direção em diagonal. O módulo dele eu não sei qual é o tamanho dele não, mas ele tem um tamanho aí. Eu sei que ele é maior do que o B e é maior do que C, mas é menor do que A e menor do que D. Isso aqui que dá de perceber só olhando para o desenho. Então, esse aqui é a soma. Eu posso até fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, eu coloco aqui, por exemplo, o vetor A. Ó, vamos dizer que esse vermelho aqui é um vetor A. E agora, eu tenho um outro vetor que eu vou fazer na cor verde. Esse aqui, ó, que é um vetor B. Eu quero fazer a soma dele, ó. Eu quero somar o vetor A mais o vetor B. Então, como é que eu vou fazer essa soma aqui graficamente? Olha só. Eu pego o vetor B. Aonde começa o vetor B, eu coloco aonde termina o A. Como assim? Olha só. Vou pegar esse vetor B e vou fazer isso aqui, ó. Fazer essa ligação. Quando eu faço isso aqui, olha só, o A ele começa nesse ponto aqui, ó, que eu estou fazendo agora. E o B termina aqui, nessa extremidade, nesse outro ponto. Então, o vetor que vai resultar nessa soma é um vetor que vai começar aqui, ó, lá onde começa o A. Deixa eu botar em roxo o resultado, ó. Começa onde começa o A e termina onde termina o B. Esse roxo aqui é o resultado. Eu vou chamar ele de vetor C. Então, esse aqui vai ser o resultado dessa soma. Então, A mais B vai dar um resultado de um vetor C. Aí você pode falar, professor, mas se eu fizesse o contrário, a resposta ia ser a mesma? Tipo, eu pegar, somar aqui, em vez de colocar o B dessa forma que eu coloquei, ó, vou pegar aqui o A, ó, e eu vou colocar o vetor B dessa forma aqui, ó. Onde termina o B, começa o A. Será que o resultado é o mesmo? Bora ver, ó. Eu não vou mudar nada no vetor C. Simplesmente, eu vou pegar esse vetor C, ó, e vou colocar aqui. Onde começa o B, termina o A. Olha só. Deu exatamente na mesma posição. Então, se você fizer A mais B ou fizer B mais A, o resultado é o mesmo. A é B mais A ou A mais B. Isso aqui é chamado de propriedade comutativa. A mais B ou B mais A é o mesmo resultado, tanto faz. Então, o vetor resultante vai ser sempre esse vetor C aí. Vocês estão compreendendo a soma? Como é que é feita a soma gráfica desses vetores, pessoal? Ou estão com alguma dúvida? Isso aqui é muito importante, viu? Deixa eu ver aqui o chat. Seja bem-vindo, Dávila. Tudo bem? Então, turma, entenderam aí? Ficou alguma dúvida aqui na questão da soma? Se tiver dúvida, pergunta, viu? Eu não tenho como saber se vocês ficaram com dúvida, não. Eu vou fazer um outro aqui. Ó, eu vou colocar aqui um vetor A. Esse vetor A, ó, eu vou colocar aqui ó, com tamanho 1, 2, 3, 4. Ele tem tamanho 4. Vetor A, sentido da esquerda para a direita. E ele tem módulo 4 com direção horizontal. Vou fazer um outro vetor aqui. Vou chamar ele de vetor B. E esse vetor B, eu vou colocar ele aqui com tamanho de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aí. Eu quero saber aqui, ó, o resultado, a soma gráfica, tá bom? A soma gráfica de A mais B. E depois eu vou fazer a soma de B mais A. Quero saber esses dois resultados, A mais B e B mais A. Então, primeiro, eu vou pegar e fazer o vetor A. Vou colocar aqui, ó, fazer uma separação para a gente ver as respostas. Vou colocar aqui. Então, é o seguinte, eu fiz assim essa separação justamente para me colocar aqui num retângulo aqui a resposta do primeiro, que vai ser esse A mais B, e no outro aqui a resposta do B mais A, tá bom? Então, primeiro passo eu vou desenhar o vetor A do jeito que ele está ali, com o mesmo tamanho, mesma inclinação, igualzinho, tá bom? Então, aqui, ó, o vetor A, observa que ele tem um tamanho de 1, 2, 3, 4, né? Vou desenhar ele aqui. Primeiro, já que é A mais B, né? Vou desenhar ele. Aí tem 2, 3, 4 de tamanho. Tá aqui, vetor A. E depois eu vou desenhar o B. Repara que o B, ele tem que fazer o quê? Ele tem que continuar o vetor A.
mas o B está apontando para cima, né? Então, eu fiz um erro aqui no meu desenho, que eu botei ele muito aqui perto da extremidade de cima. Vou colocar o vetor A aqui embaixo. Aí, o próximo passo é fazer o vetor B. O vetor B, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho. Então, eu vou desenhar ele. Ele está com uma direção vertical. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho e apontando para cima. Esse aqui é o vetor B, ó. Então, eu liguei o vetor A e o vetor B. Agora, o resultado disso aqui é um outro vetor. É um vetor que eu vou fazer aqui na cor azul, que ele vai começar onde? Começa lá onde começa o A e ele termina aonde termina o B. Então, esse azul aqui é o resultado da soma. Esse aqui vai ser o vetor C. Essa é a resposta dele, tá? Ah, mas se eu fizer o contrário, fizer B mais A. Então, primeiro eu vou desenhar o vetor B. Vou fazer aqui, ó, o vetor B tem 6 de tamanho, né? Então, eu vou fazer aqui. Começar bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho. Aqui, ó. Vetor B. E depois que eu fiz o vetor B, eu vou fazer o vetor A. O vetor A começando aqui, ó, ele tem um total de 4 de tamanho, né? 1, 2, 3, 4 de tamanho. E esse aqui vai ser o vetor A. Depois que eu faço aqui, o resultado dessa soma, já que eles estão ligados, é um vetor que vai começar onde começa o B e termina onde termina o A. Então, vai ser aqui que ele termina. Então, esse aqui é o vetor C. Não é a mesma coisa? Ó? A mais B ou B mais A, o resultado é o mesmo. Ó. O vetor C sempre é o mesmo. Tem a mesma inclinação, tem o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. Então, não mudou nada aqui nas duas situações. Compreendido, pessoal? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida, digita no chat, liga o microfone, fala, tá? Isso aqui é muito importante. A gente vai usar muito isso aqui daqui para frente. Principalmente agora no final do ano vai ter muito conteúdo que vai envolver vetores. Muito mesmo. E também no terceiro ano vocês vão precisar disso aqui. Quem é da EJA vai precisar no EJA 2. Ano que vem já vai usar isso aqui de novo. Vai usar esse ano praticamente quase todo, o ano que vem também. Então se preparem, tá bom? É que eu tô entendendo, professor. Tô entendendo. Se entendeu, eu vou seguir para frente. Professor, eu entendi, mas não sei se os outros entenderam também. Mas acho que sim, tá um pouco mais fácil, sim. Se não tiver entendido, pessoal, pergunta, viu? Pergunta. Pode perguntar que eu vou repetir com o maior prazer, sem nenhum problema. Fico até feliz quando vocês perguntam. Dizem, não, professor, não entendi. Eu fico feliz e repito para vocês. Então, olha só. Uma outra soma de vetor é isso aqui, ó. Um outro tipo de soma de vetor. Repara que no exemplo anterior, eu tinha colocado o vetor da seguinte forma. Onde termina um vetor, eu tinha colocado para somar que começava outro. Aí ficava dessa forma aqui. E o resultado dessa soma é um terceiro vetor que começa onde começa o primeiro vetor, ó, e termina onde termina o último vetor. Então, esse roxo aqui seria o resultado. Porém, existe outro tipo de soma vetorial que é da seguinte forma. Ó. Como vocês estão observando aqui nesse desenho, eu tenho aí ó, um homem e uma mulher que estão empurrando aí uma geladeira. Aí o que acontece? O homem está empurrando essa geladeira com uma direção e um sentido. Eu vou chamar esse vetor aqui, que é a direção onde ele está empurrando, vou chamar de vetor H, tá? O H para ele, que é do homem. E esse outro aqui é o vetor lá da mulher, que eu vou botar o Mzinho aqui. Então, a mulher ela está empurrando ele numa direção e num sentido, e o homem empurra numa outra direção e no outro sentido. Então, para onde é que essa geladeira vai? Ela vai em direção ao vetor M ou vai em direção ao vetor H? E agora, quem é que sabe disso? Quem é que pode responder isso? A resposta é a seguinte: ele não vai nem para um e nem para o outro. Vai ter um outro caminho que ela vai seguir. Se tem dois caminhos de alternativa, ela vai seguir um terceiro. Então, para mim saber para onde essa geladeira vai, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor, pronto. Ó, coloquei ele aqui. Repara que eu não mudei a inclinação dele, eu não mudei a direção, nem nada. Esse vetor aqui, eu vou até deixar ele tracejado, ó. Esse vetor aqui é o vetor M. É o vetor M que eu coloquei aqui. E o próximo vetor vai ser esse aqui, que eu vou colocar ele aqui agora. E esse vetor que eu acabei de fechar aqui é o vetor H. Agora é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui é um tipo de soma vetorial, que a gente chama soma com a regra do paralelogramo. O que é isso? A regra do paralelogramo
É toda vez quando você pega vetores assim, e na hora de somar ele, você duplica esses vetores para fechar uma figura. Repara aqui que aqui eu fechei uma figura. Ele é um quadrilátero que está fechado aqui. E esses dois vetores que eu coloquei aqui tracejado, eles estão apontando para um único ponto. Esse ponto que eles estão indicando aqui vai ser o novo sentido do vetor resultante. Então, esse vetor resultante, ele vem aqui ó, da geladeira, que está sendo empurrada, e ele vai para esse ponto. Então, esse vermelho que eu fiz aqui, ele é o vetor resultante. Ele não vai nem para o M e nem para o H. Ele vai para esse vermelho, e esse vermelho eu vou chamar ele de M mais H. Então, se eu somar M mais H nessa situação, esse aqui é o resultado. Então, existem aí dois tipos de soma vetorial. Tem aquela primeira que eu apresentei para vocês, quando eu pego um vetor e ligo ele, onde termina esse vetor, ligo o outro vetor, que vai dar esse resultado aí. Vai dar um resultado que vai daqui para cá. E tem esse outro tipo. Aí você fala, professor, mas tem diferença entre ambos? Não. Olha, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou até apagar, vou pegar esse roxinho aqui e vou botar aqui, tá bom? Não vou mexer com ele. Olha só, se esse preto aqui, ó, começasse aqui, dessa forma, vermelho e pretinho aqui, eu poderia usar a mesma regra do paralelogramo. Eu duplicava esse vetor vermelho, ó, botando aqui, e eu poderia pegar o preto e também duplicar ele. Pega aqui, ó, e dupliquei. Observe que eles estão apontando para esse ponto aqui. Então, eu poderia pegar esse roxo, olha só. Esse roxo vai ter o mesmo tamanho e a mesma direção, ó. Então, essa soma vetorial é a mesma, não mudou nada, tá? É a mesma coisa. Tanto faz se eles têm a mesma origem, os vetores, ou se a origem de um é onde termina o outro. O resultado da soma vai ser sempre a mesma coisa. Não tem diferença. Aí quem vai decidir como aplicar essa soma aqui vai ser vocês. Entenderam aí? Então aqui, ó. Vamos entender aqui uma parte que é a orientação gráfica com vetores A mais B. Então, olha só. Na soma aqui, ó. Primeiro exemplo 1. Se eu pegar o vetor A e B, e eu vou fazer essa soma, A mais B, eu vou somar todos eles. Olha só o que eu vou fazer aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui que vai atrapalhar. Pronto. Então, para mim somar esse vetor A e o vetor B, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o vetor A, vou desenhar ele novamente, do jeito que está aí. Observe que o vetor A ele pega um quadrinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrinhos que o vetor A tem. E vou desenhar ele, sentido aí da esquerda para a direita, direção horizontal. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrinhos. E eu vou pegar e vou desenhar o B. Aonde termina o vetor A, vai começar o vetor B. Então, ó, onde terminou o A aqui, começa o vetor B. O vetor B ó, tem 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 quadrinhos, né? Então, eu vou pegar ele e botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Termina aqui. Já que o vetor B ele está terminando nesse ponto aqui, nós temos que o vetor C, eu vou fazer agora ele em laranja, tá? Eu não vou colocar em cima. O vetor C vai começar aqui, onde começaria o vetor A, e vai terminar onde terminaria aqui o vetor B, ó. Então, esse vetor que eu acabei de fazer aqui em laranja, ele vai ser o vetor C, é o resultado da soma. Então, tá aí, a soma de A mais B. Agora, se for para fazer agora a soma algébrica. Isso que eu fiz aqui é uma soma gráfica, tá bom? Até botar aqui, ó. Isso aqui é a soma gráfica. E se for para fazer uma soma algébrica? Soma algébrica agora vai envolver números. Então, aqui seria muito fácil, ó. Eu falei que o A, ele tem aqui um total de 9 quadros, né? Então, ó, o módulo, quando eu falo módulo, eu boto assim, ó, 2 barrinhas. O módulo do A, olha só, 2 barrinhas entre ele, é igual a 9. O módulo do B, ó, 2 barrinhas em volta do B, é igual a 4. Então, vamos fazer essa soma aqui. Ia ser o seguinte, ia ser o vetor A, olha só, o resultado é C, né? Então, C teria que ser igual o vetor A. E observa que o B ele tem o quê? Tem um sentido contrário ao A. Enquanto o A está indo para a direita, o B está indo para a esquerda. Então, eu tinha que colocar, em vez de mais, eu tinha que colocar o menos. Por quê? Porque o B está voltando. Então, teria que ser A menos B. Então, C tem que ser igual a 9 menos os 4. E 9 menos 4, 5. Então, esse aqui é o tamanho do vetor C.
Então, essa aqui é a soma algébrica. Se eu for contar aqui no vetor C, observa que o tamanho dele, ó, dá um zoom aqui, ó, o tamanho dele vai ser 1 quadrinho, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Então, eu já sei isso aqui pela soma gráfica, que ele tem 5 quadrinhos, e também sei pela soma algébrica dele, que deu 5. Ó. Então, se um vetor está apontando para um lado e o outro aponta para o outro, você vai fazer um menos o outro. Agora, a questão do sinal é o seguinte. Você vai escolher quem vai ser o positivo e quem vai ser o negativo. No meu caso, eu escolhi que o A que aponta para a direita seria o positivo e o B que aponta para a esquerda, negativo. Mas, se quiser fazer o contrário, você também pode. Não tem problema nenhum. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar que o A vai ser o negativo. Tá? Eu vou até apagar essa parte aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui. Eu poderia colocar que o A vai ser o negativo. Ó. Então, menos A. E o B positivo. Porque o A está indo para a direita, negativo. E o B indo para a esquerda, positivo. Só fechar aqui o WhatsApp que está me atrapalhando, viu, pessoal? Pronto. Então, olha só. O A tem 9 de tamanho. Já que o A tem 9, eu botei aqui, ó, menos 9. E o B tem 4, então, mais 4. Menos 9 mais 4, o resultado vai ser o número negativo, vai ser menos. Menos 5. Observe que agora o resultado deu 5 negativo. Mas o que significa esse negativo? Esse sinal de menos vai indicar o sentido do vetor. Eu falei agora há pouco que o A que aponta para a direita é negativo. Então, todo mundo que estiver apontando para a direita vai ser sempre negativo. E todo mundo que aponta para a esquerda vai ser sempre positivo. Como minha resposta ficou negativa aqui, ó, então significa que o vetor vai apontar para a direita. Porque eu disse que quem vai para a direita é negativo. Então, vai ser sempre assim. A questão do sinal, quem é positivo, quem é negativo, é você que escolhe. Olha só esse outro aqui, exemplo 2. Nesse caso, os dois apontam para a direita. Eu posso colocar que os dois são positivos. Ou então eu posso dizer que os dois são negativos, tanto faz. Tá? Se eu disser que os dois são positivos, porque os dois estão apontando para a direita, eu vou simplesmente pegar um valor e somar com outro. Tá? Então, eu vou começar a fazer a soma dele. A primeira soma que eu vou fazer nesse exemplo 2 é a soma gráfica. Repetindo, soma gráfica, eu vou pegar, desenhar o vetor. Ó. O vetor A ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de tamanho. Então, vou desenhar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de tamanho. E agora eu vou desenhar o vetor B. Aonde termina o vetor A, eu vou botar para começar o vetor B. Então, termina aqui, ó, o vetor B tem 1, 2, 3, 4 de tamanho. Então, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4 de tamanho. Então, tá aqui. Esse aqui vai ser o vetor B. O resultado dessa soma é um vetor que tem que começar lá onde começa o vetor A, que eu vou fazer em laranja, ó. E esse vetor, ele tem que terminar onde termina o vetor B. Então, esse vetor que eu fiz em laranja aqui, todo ele vai ser o vetor C. Agora, soma algébrica foi feita. E a soma vetorial? Mesma coisa. O A tem 9 e o B tem um total de 4. Então, eu posso dizer assim, que C, tá? Repare que eu não estou colocando nenhum traço em cima, tá? Por quê? Porque eu quero falar do tamanho. O módulo do vetor C, o tamanho dele, é isso aqui, ó, o vetor C sem o tracinho em cima. É só o tamanho. Então, ó, o tamanho do vetor C é igual ao quê? É igual ao vetor A, né? Ó, o tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B. Ambos são positivos porque ambos têm o mesmo sentido. Então, esse C teria que ser igual a 9 mais 4. Isso aqui vai dar um total de 13. Então, tá aí. Ele tem um tamanho de 13 quadrinhos. A gente pode até verificar isso aqui no desenho. Ó. Vamos ver se realmente ele tem 13. Então, vou contar aqui. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, tá aí. O tamanho do vetor C tem 13 quadrinhos. Entendido até aí, pessoal? Então, vou repetir aqui. Se os vetores têm sentido contrário, do jeito que está aqui no exemplo 1, você vai fazer um menos o outro. Você vai escolher quem é o positivo, quem é o negativo e faz a soma. A soma algébrica está aqui, vai dar um resultado numérico. E a soma gráfica, você vai ter simplesmente o desenho deles, tá? No caso, a resposta dessa soma gráfica é esse vetor C aqui, esse laranja, tá? Esse aqui vai ser o resultado dele.
Assim como nos outros exemplos que eu fiz anteriormente, ó, esse vermelho é o resultado, esse roxo aqui é o resultado, esse outro roxo aqui, ó, o vetor é outro resultado, tá bom? Então, esse aí vai ser o resultado da soma gráfica. A soma algébrica, o resultado é numérico. Outra aqui, ó, exemplo 3. Esse exemplo 3, como eu falei, você pode pegar e fazer do jeito que eu estou fazendo sempre. Você pode pegar o seguinte, vai pegar o vetor A e desenhar ele, ó. Aqui ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho, 6 de altura. Eu vou desenhar ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que eu desenhei ele muito alto. Vou baixar um pouquinho aqui. Pronto, 6 aí. E onde terminou aqui o vetor A, eu vou começar a desenhar o B. E o B tem 1, 2, 3, 4 de tamanho. Então, 2, 3, 4 de tamanho. Então, está aqui o vetor B. Agora, o resultado dessa soma aqui, ó, é um vetor que vai começar onde começa o A e termina lá onde termina o B, ó. Esse laranja aqui é o vetor C. Então, tá aí, tá respondido. Agora, nessa situação aqui, eu não vou, por enquanto, não vou fazer a soma algébrica com vocês, não. Vou deixar a soma algébrica um pouquinho mais para frente. Vou ficar somente com a soma gráfica. E parou aqui, tá bom? O próximo. Olha só, exemplo 4 aqui. Mudou somente o sentido aqui do vetor B, né? O A tá a mesma coisa. Vou fazer aqui ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho. Fazer do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de tamanho. E o vetor B, eu vou botar o A um pouco mais afastado, tem muito próximo. E o vetor B ó, tem 4 de tamanho, só que ele aponta agora para a esquerda. Então, colocar 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Esse aqui é o vetor B. A resposta disso aqui, ó, começa lá onde começa o A e termina onde termina o B. Aqui o vetor C, esse laranja aqui. Devido ao fato de eu ter mudado o sentido do vetor B, a direção e o sentido do vetor C também muda. Olha só, num o vetor C tem essa direção e esse sentido, e no outro o vetor C já tem essa direção e esse sentido. Só por causa que eu mudei o sentido de um dos vetores. E o último aqui, ó, exemplo 5 aí, para fechar. Vou fazer a soma de todos esses vetores. Aí é o seguinte, na soma desses vetores tudinho, pessoal, vocês vão pegar e vão escolher quem vai começar, quem vai terminar, tanto faz. Não importa a ordem da soma, tá? Não precisa ser A mais B mais C mais D mais E, não. Pode ser em qualquer ordem, você escolhe, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui, eu vou começar com o vetor C, tá bom? Primeiro eu vou desenhar o vetor C. O vetor C tem 1, 2, 3, 4, horizontal para baixo. Então, eu vou começar aqui e desenhar nessa posição. Ó, 1, 2, 3, 4 para baixo. Esse aqui é o vetor C. Depois do vetor C, eu vou fazer o vetor B. Esse vetor B, deixa eu passar aqui, eu vou colocar ele aqui onde termina o vetor C e começa o vetor B. Repare que o vetor B ele faz isso aqui para baixo, ó. 1, 2, 3 para baixo e tem 1, 2, 3 para frente, né, para a direita. Então, ó, o vetor B, 1, 2, 3 para baixo e 1, 2, 3 para frente. Então, esse aqui vai ser o vetor B. Depois que eu desenho o B, eu vou fazer agora o vetor D. O vetor D até é roxo, né? Então, deixa eu caçar aqui, roxo. Ó, vetor D. O vetor D, ele vai 1, 2 para cima e 1, 2 para a esquerda. Então, eu vou fazer aqui, ó, vetor roxo. 1, 2 para cima e 1, 2 para a esquerda. Esse aqui vai ser o vetor D. Depois que eu desenho o D, eu vou fazer agora o E. O E está em laranja. Então, o E é 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Está aqui o vetor E. E o último é o vetor A, né? Falta aqui em vermelho. O vetor A é 1, 2, 3, 4, 5 para cima. E 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. Então, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 para cima. E 1, 2, 3, 4, 5 aqui para a direita. E aí, ó, terminou aí. Então, eu usei todos os vetores. Agora, o resultado disso aqui, já que eu tenho quase todas as coisas, eu vou colocar em preto. O resultado disso aqui, pessoal, vou dar um zoom aqui nessa brincadeira nossa, ó. É onde começa o primeiro vetor e vai terminar onde termina o último vetor. É isso aqui, ó. Esse vetor preto aqui. É o resultado. Então, esse vetor preto aí, eu vou chamar de vetor F, já que tem A, B, C, D, E,
Então, esse último eu vou chamar de vetor F. Então, esse aqui é o vetor resultante. Tá aí a resposta dele. É um vetor horizontal que tem 2 de módulo e o sentido dele é da esquerda para a direita. Alguma dúvida aqui no exemplo 5? De como foi feita essa soma? Quer que eu repita? Deixa eu ver aqui no chat. Certo. Por enquanto, eu não vi nenhuma dúvida aqui, mas se vocês tiverem, vocês podem falar. Agora aqui, ó, operações algébricas com vetores. A gente vai entender agora como a gente vai fazer essa soma algébrica com aqueles vetores que têm algum ângulo entre eles. Agora isso aqui é bem importante, ó. E é bom vocês começarem a se acostumar um pouquinho com trigonometria. Então é o seguinte, a soma algébrica dos vetores é feita mediante aplicações da lei dos cossenos, tá? Então, a soma algébrica ela é feita através da lei dos cossenos. Pessoal, para quem não conhece a lei dos cossenos, que eu acredito que vocês não saibam o que é isso, lei dos cossenos é uma forma de estar trabalhando com números trigonométricos, usando a seguinte fórmula. Olha só, a fórmula vai ser essa aqui. R ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ. Uma pergunta importante aqui para vocês. Vocês sabem o que é seno e cosseno? Seno, cosseno, tangente. Vocês sabem o que é isso? Antes de eu passar para essa aula. Não. Vocês nunca viram? Seno, cosseno, tangente, em Dávila, Professor, se eu acho que eu vi, mas eu não lembro o que é. Não sei não. Parece que no 8º ano, alguma coisa tipo isso. Mas eu não lembro. Eu acho que não. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que sair um pouquinho da nossa aula, tá, de vetores, e eu vou ter que pegar e fazer uma revisão com vocês sobre esse assunto. Porque eu não posso ensinar vetores para vocês se vocês não têm conhecimento dessa parte. E como eu sei que no livro de vocês de matemática, trigonometria está no final do ano e possivelmente nem vai ser trabalhado, principalmente agora porque é época de pandemia. Então eu vou passar para a revisão com vocês, para a gente entender um pouquinho disso aqui, tá bom? Possivelmente vai ter uma outra aula para estar terminando esse assunto, só por causa desse desvio. Mas vamos seguir, né? Olha, primeiro, vamos começar a entender aqui a questão do triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo, pessoal, é aquele triângulo que ele vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Eu poderia pegar, por exemplo, aqui, ó, qualquer figura com 4 lados, tá? Um quadrilátero qualquer, tanto faz. Esse quadrilátero, todos os cantos dele, ele tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus. A gente representa 90 graus dessa forma aqui, ó, coloca um quadrinho com um pontinho. Então, todos os cantos dele tem 90 graus. Dentro desse quadrilátero, se a gente pegar, somar todos esses ângulos, ó, aqui tem 90 graus, aqui e aqui. Se eu somar todos eles, o ângulo interno dele é 90 graus, mais 90, mais 90 e mais 90, tá? Então, é 90 graus dos 4 cantos. Ou, simplesmente, 4 multiplicado por 90, que dá 360 graus. Então, isso aqui é a quantidade de graus, o ângulo interno de um quadrilátero. Porém, eu posso pegar esse quadrilátero e fazer o seguinte. Eu posso pegar ele e cortar no meio. Quando eu corto esse quadrilátero no meio, eu tenho 2 triângulos. Esses triângulos são chamados de triângulo retângulo. Agora, esse triângulo retângulo, ele não tem 360 graus. Tá? Eu poderia até colocar assim. Ó. Deixa eu ver se aqui se faz não. Eu poderia fazer assim. Vou fazer um triângulo retângulo aqui, ó. Pronto. Então, aqui, ó, esse triângulo retângulo, vamos dizer que ele é metade desse retângulo aqui. Como ele é metade do retângulo, ele vai ter metade desse ângulo. Metade de 360. Então, aqui não tem 360 graus. Ele tem metade, que é 180 graus. Mas eu sei que um dos cantos aqui, ó, um dos cantos já tem 90 graus automaticamente. Agora, os outros aqui não vai ter 90. Esses outros cantos, eu vou chamar eles com letra grega. Vou usar a letra grega para denominar esses ângulos. Um desses ângulos eu vou chamar aqui de alfa. Eu posso chamar de alfa, de beta, de teta, tanto faz. Esse outro que eu vou chamar de beta. Normalmente, os ângulos vocês vão ver com essa letra aqui. Ó. Uma letra grega, um traçozinho assim no meio, ó, parece um zero cortado. Esse aqui é chamado de teta, tá? É o nome dele.
vai ter muito ângulo com esse símbolo aqui. Esse outro aqui, ó, esse símbolo é o alfa. E esse aqui, ó, que parece com B, é o beta. Então, esses ângulos aqui é o que a gente vai estar... Aliás, essa letra é a letra que a gente vai estar utilizando para representar os ângulos. Até aí, sem muita dificuldade, né? Deixa eu apagar isso aqui. Aliás, vou botar ele de cantinho aqui. Então, o que acontece? No triângulo retângulo, ele sempre vai ter o quê? Ele vai ter um lado maior. Esse lado maior é chamado de hipotenusa. Então, ele tem isso aqui, ó, a hipotenusa. E ele tem os lados menores, tanto esse aqui como esse aqui. Eles são chamados de catetos. Então, ele tem a hipotenusa e tem um cateto. Então, ó, aqui tem um triângulo retângulo. Quando vocês veem um triângulo que tem isso aqui, ó, no canto, você já tem que saber que isso é um triângulo retângulo. Se eu tiver um triângulo dessa forma aqui, ó, olha só esse triângulo, e eu não coloquei esse quadrinho com pontinho aqui no meio dele, isso aqui não é um triângulo retângulo, tá bom? Então, esse aqui não é triângulo retângulo, mas esse primeiro aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse aqui tem um quadrinho com pontinho no meio. Então, esse ângulo é de 90 graus. Agora, esse aqui não tem, eu não sei que ângulo é esse aqui não. Porque não tem. Então, para mim saber que é triângulo retângulo, ele precisa ter esse quadrinho com pontinho no meio. Então, seguindo, sabendo que esse triângulo retângulo aqui, ele tem um ângulo de 90 graus, e nós temos o lado maior, que é chamado de hipotenusa. Esse lado maior, a gente vai estar relacionando aqui, ó, sempre com um ângulo. Aqui eu vou colocar um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa. Observa que esse cateto aqui, ó, que tem o ângulo de 90 graus e tem aqui o cateto tocando ele, ó, esse lado que eu fiz um risquinho nele, ele é chamado de cateto adjacente. Por que cateto adjacente? Por que será? Ele é chamado de cateto adjacente porque ele está tocando esse ângulo de alfa, tá? Ele toca o ângulo alfa. Esse outro aqui, que eu vou fazer dois tracinhos, observa aqui, ó. Esse outro ali, ele é chamado de cateto oposto. Por quê? Porque ele está do outro lado do ângulo. O ângulo está aqui na frente dele. Então, o que está na frente do ângulo é chamado de cateto oposto e o outro é chamado de cateto adjacente. Sendo que esse aqui, ó, o lado maior é a hipotenusa. Não pode esquecer. Agora é o seguinte. Todo triângulo retângulo, a gente pode estar trabalhando ele para determinar a questão dos lados com algo muito importante, que é o Teorema de Pitágoras. Então, vamos entender agora um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Então, tá aí, ó, o Teorema de Pitágoras é o seguinte. Observe que o triângulo ele tem três lados. Nós vamos pegar esse aqui, o primeiro aqui, que é o lado A. Aqui, ó, o lado B. E esse aqui é o lado C. Tá bom? O Teorema de Pitágoras relaciona esses três lados da seguinte forma. O lado A elevado ao quadrado tem que ser igual o lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado. Então, isso aqui é muito importante saber, tá bom? Por exemplo, se esse B ele estiver valendo 4, que vale 4 centímetros, e vamos supor que o C vale 3, tá? Eu estou colocando aqui meio fora de escala. Mas o B valendo 4 e o C valendo 3. Quanto é que daria o A? Então, A ao quadrado tem que ser igual o B, que eu falei que vale 4 ao quadrado, mais o C, que vale 3 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, tá? Muito cuidado aí. Muitos alunos pensam que 4 ao quadrado é 4 vezes 2. Não, 4 vezes 2 não. É 4 vezes 4, duas vezes. 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E 3 vezes 3, 9. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 9, que vai dar 25. Esse 2 aqui, que está no A, a gente pode pegar ele e passar para o outro lado como raiz. Ou então, você pode fazer o seguinte. Você pode pegar e colocar uma raiz quadrada aqui, ó, desse lado, e colocar uma raiz quadrada aqui. Quando você faz isso, você pode cortar esse 2 aqui, e a raiz, o A vai sair, ó, e tirar a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Então, o A tem um total de 5, é o tamanho dele. Então, aqui eu já usei o Teorema de Pitágoras. Se não tiver dúvidas, eu vou seguir. Voltando aqui. A hipotenusa A, um dos catetos B e o outro cateto C. Agora vai entrar a parte do seno, cosseno e tangente. Esse ângulo alfa, eu posso calcular
aquilo que chamamos de seno, cosseno e tangente. O que é o seno? Seno a gente representa dessa forma aqui, ó, sem, tá? Ó, seno é a mesma coisa que sem, tá? O outro, o cosseno é a mesma coisa que o cos. E a tangente é a mesma coisa que TG, tá? Tem uns que botam TG, tem livro que coloca tan, tá bom? Então, vocês, tanto faz aí, se usar TG ou tan é a mesma coisa. Agora, o que eu posso fazer aqui, ó? O seno, o que seria o seno? O seno, dentro de um triângulo retângulo, ele é sempre o quê? É sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa, ó, seno de alfa, ele tem que ser o quê? Ó? Esse A aqui, ó, é a hipotenusa, tá? Eu vou botar HP, tá? De hipotenusa. Esse aqui, ó, o B, ele vai ser o quê? Ele é o cateto oposto, eu vou chamar de CO, cateto oposto. E esse aqui, vou chamar de cateto adjacente, ó, CA, cateto adjacente. Então, o seno do ângulo é sempre o cateto oposto dividido pela a hipotenusa. Então, nessa situação aqui, ó, que eu estou usando letra A, B, C, eu posso dizer aqui, ó, que o seno de alfa é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o B. O B está oposto ao ângulo alfa. Então, vai ser o B dividido pelo A. E o A aqui embaixo. Então, esse aqui é o seno do alfa. Quem seria o cosseno? O cosseno do ângulo de alfa, esse cosseno de alfa aqui, ele é sempre o valor do cateto adjacente, ó, CA, dividido pela hipotenusa, que é o HP. Então, aqui nesse caso, ó, o cosseno desse ângulo alfa, eu posso colocar aqui, ó, cosseno de alfa é igual. Aí eu vou colocar cateto oposto é o C e a hipotenusa é o A. C dividido por A. Então, tá aí. Então, eu já tenho aqui a relação para o seno e eu tenho aqui a relação do cosseno. Falta encontrar agora a tangente. Como é que eu encontro tangente? A tangente é muito simples. Olha só. Tangente de um ângulo alfa é sempre igual o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. É sempre isso aqui. Tangente é sempre o seno dividido pelo cosseno. Então, eu posso colocar aqui que a tangente de alfa seria o quê? O seno, nesse caso aqui, ó, é B sobre A. Então, eu posso colocar B sobre A, dividido pelo cosseno. E o cosseno eu encontrei que é C sobre A. Então, eu posso colocar aqui, ó, C sobre A. Quando eu faço essa divisão, ó, divisão entre fração, tangente de alfa é igual. Você faz o seguinte, você pega o número lá de baixo, o último de todos, que é o A, e vai multiplicar pelo lá de cima, ó. Então, fica A vezes B. E você vai pegar esse número aqui, ó, do meio, e multiplica por esse aqui, do meio. Então, vai ficar A vezes C. O que eu faço? Cancelo A em cima e A embaixo, e eu encontro que essa tangente de alfa é igual a B sobre C. Então, tá aqui, encontrei a tangente. Então, o que nós precisamos saber é isso aqui, tá bom? Que a tangente aí, ó, ela é o seno sobre o cosseno, e que o seno no triângulo retângulo, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, tá aqui, seno e o cosseno. Dúvidas até aí, pessoal? Eu quero que vocês falem mesmo. Isso aqui é muito importante vocês saberem desse detalhe, tá? Muito importante mesmo. Porque vamos trabalhar bastante esse assunto aí, tá bom? Sabendo disso aqui, ó, que aqui tem um ângulo. Esse ângulo aqui, ele é determinado através do seno e cosseno, né? Aqui nesse exemplo aqui, que eu vou apagar esses valores, ó, vou apagar aqui, vou apagar esse aqui. Ó. Eu vou colocar outros valores aqui, tá? Vou mudar a ordem. Eu vou dizer aqui, ó, que esse cateto, ele vale 3, esse vale 4 e esse vale 5, de acordo com o cálculo que a gente fez, tá bom? Eu quero saber quanto é que vale o seno de alfa. Então, vamos lá, fazer o cálculo. Seno de alfa. O seno de alfa é igual ao cateto oposto. Pessoal, quem é o cateto oposto aqui ao alfa? Quanto é que vale? Me digam aí. Quanto é que vale o cateto oposto? 3. Muito bem. E a hipotenusa, quanto é que dá? 5. Certo. Então, ó, o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que tem que ser o 3,
dividido por 5. Então, seno de alfa é igual a 3 dividido por 5. Isso aqui vai dar um total de 0,6. Ó, o seno e o cosseno de qualquer ângulo, não importa o ângulo, ele nunca vai dar um número maior do que 1. Tá? O seno de qualquer ângulo nunca é maior do que 1. É impossível. Tá? Ele sempre vai ser menor do que 1. Sempre vai ser 0, alguma coisa. Ou negativo ou positivo. Ele nunca vai dar um número, digamos assim, o seno vai dar 2, 3. Não, isso não existe, tá bom? Muita atenção aí. Então, aqui nós encontramos que o seno deu 0,6. E aí o outro, ó. O outro vai ser o cosseno, que eu vou calcular. O cosseno desse ângulo alfa, ele tem que ser igual o cateto adjacente, que é aquele lado que toca o ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá, ó. Cosseno do ângulo alfa é igual. Cateto adjacente vale, 4. E a hipotenusa vale 5. 4 dividido por 5. Então, cosseno de alfa é igual a 0,8. E pronto, encontramos aí. Já que eu tenho um seno e tenho um cosseno, falta tangente, né? Vou calcular a tangente aqui embaixo, ó. Tangente é igual seno dividido pelo cosseno. O seno é 0,6 e o cosseno é 0,8. Basta dividir isso aqui, ó. Se você não sabe dividir isso aqui, 0,6 por 0,8, você pode multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo, tá? Que é a mesma coisa que 6 sobre 8. Aí fica mais fácil de dividir. Então, a tangente, não coloquei o alfa, né? Tangente de alfa é igual. 6 dividido por 8 não dá, vai dar 0, agora sim, tangente, esse aqui está dando 0, alguma coisa, mas a tangente pode assumir qualquer valor. Se der, tangente deu 8, 9, 10, normal. A tangente pode dar até infinito, tá? Então, a tangente dá qualquer valor. Então, ó, 6 não divide por 8. 60 por 8 vai dar um total de 7. 7 vezes 8 vai dar 56. Para 6, falta 4. Para 60 falta 4. 40 por 8 vai dar 5. Então, deu 0,75. E essa aqui vai ser a resposta da tangente de alfa. Então, eu encontrei aí. Tangente de alfa, encontrei o seno e encontrei o cosseno. Aí, todas as respostas. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas nessa parte? Dúvida na triângulo retângulo, sobre o teorema de Pitágoras, sobre seno, cosseno? Não, né? Então, vou colocar aqui. Tabela. Tabela dos ângulos notáveis. Então, tá aí. Tabela dos ângulos notáveis. Olha, tem uns ângulos aqui que vocês precisam decorar ele. Decorar o seno, cosseno desses ângulos, tá bom? Anotem aí no caderno de vocês, memorizem que vocês vão precisar para matemática, para física, para química. É muito importante esses valores. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui a tabela deles. Deixa eu só me orientar aqui nessa bichinha aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, o valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente. Os ângulos que vocês precisam saber, os mais básicos de todos, eu vou colocar aqui que é o de 30 graus. Vocês precisam saber quanto é que vale o seno, cosseno, tangente de 30 graus. O próximo, 45 graus. E o próximo é 60 graus. Vocês precisam saber quanto é que vale o seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos. Bem, então, deixa eu botar a grade aqui da tabela. Pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou escrever o seguinte, ó. Em cada um desses quadrinhos eu vou escrever, ó. 1, 2, 3. E aqui embaixo, ó, vai ser o contrário. Agora vai ser 3, 2, 1. Depois que eu fiz isso aqui, embaixo de cada um deles eu vou colocar isso aqui, ó. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Embaixo também, ó. Dividido por 2, dividido por 2 e dividido por 2. Agora eu vou colocar raiz quadrada em todos eles. Só na parte de cima, ó. Esse aqui, o 1, a raiz quadrada dele é 1, então não precisa. Mas esse 2 não tem raiz, então a raiz de 2 aqui. O 3 não tem raiz, então fica a raiz de 3. Aqui, ó, raiz de 3. Aqui, ó, raiz de 2. E aqui, opa, 1 não precisa de raiz. Então, tá aí. Então, olha só, seno de 30 graus é 1 sobre 2, ó. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2.
Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. E a tangente? A tangente, como eu falei, ele é o seno dividido pelo cosseno, tá? Por exemplo, olha só, tangente de 30. Tangente de 30 é o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2, dividido pelo cosseno de 30. E o cosseno de 30, ó, raiz de 3 sobre 2. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer aquele mesmo esquema, ó, pegar o número lá de baixo e multiplicar lá pelo de cima. Então, vai ficar assim, ó. Tangente de 30 é igual 2 vezes 1, 2. E agora eu vou pegar esse número aqui do meio, ó, de baixo, e vou multiplicar por esse 2, ó. E fica 2 multiplicado por raiz de 3. Aqui eu posso cancelar 2 em cima e 2 embaixo. E eu encontro que a tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3. E tá aí. Essa aqui poderia ser a resposta. Por que eu falei que poderia? Porque, no caso, esse número não está ainda da forma padrão. A gente tem que colocar esse número numa forma padrão, numa forma correta, tá? A resposta é essa, porém eu posso modificar ele. Como é que eu faço? Eu multiplico por raiz de 3 a parte de cima e multiplico por raiz de 3 a parte de baixo. Então, eu encontro que essa tangente de 30 é igual a 1 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Então, tá aqui. Encontrei que tangente de 30, isso aqui vai ser raiz de 3 sobre 3. O outro, tangente de 45. Observa que o seno e o cosseno é a mesma coisa. Um número dividido por ele mesmo vai ser 1. Então, tangente de 45 é 1. E o outro, tangente de 60. Ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Isso aqui vai dar raiz de 3. Você pode até fazer essa continha do jeito que eu fiz aqui a tangente de 30. Vai dar esse mesmo resultado. Então, aqui nós temos uma tabela que me dá o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Valores muito importantes, e é importante que vocês saibam dessa tabela, tá? Muito importante mesmo. Eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou montar lá um PDF e vou mandar para vocês, tá? Aliás, eu vou mandar o print dessa tela aqui para vocês, o print da tabela desses ângulos notáveis, tá bom? Para vocês memorizar ela. Não pode esquecer. Então, é esse aqui que eu tinha de revisão para passar. Agora, voltando aqui no assunto dos vetores. Quando eu falei que eu vou usar a lei dos cossenos, dentro da trigonometria, existe a lei dos senos, existe a lei dos cossenos. Existe a função seno, função cosseno, função tangente. Então, tem muita coisa em trigonometria para ser visto. Mas, nós vamos estar utilizando somente a lei dos cossenos. Observe o seguinte. Esse triângulo aqui, ó, ele tem lado R, B, C e tem um ângulo θ. Eu fiz aqui, ó, botei uma relação R ao quadrado, que é igual a... Aqui não é nem para ser o C, né? Esse aqui é para ser um A. É um A. R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, ó, isso aqui, a primeira parte é o teorema de Pitágoras. Isso aqui, ó, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aí vem o complemento, ó, menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Tudo isso aqui é a lei dos cossenos. Então, é isso aqui que a gente vai estar utilizando para fazer a soma algébrica desses vetores. Inicialmente parece difícil, mas não é tanto assim não, tá bom? Olha só, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um vetor A, que ele está apontando para cá, ó, e um vetor B, que onde termina o A, começa o B. Ó. Entre o A e o B tem um ângulo θ. O resultado dessa soma entre A e B é esse vetor verde aqui, que é o vetor R. Então, para mim fazer a soma dele, eu botei aqui, ó, é o módulo de R ao quadrado, que tem que ser igual o módulo de A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, menos 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno de θ. Então, essa aí vai ser a fórmula que vai ser utilizada aqui nessa situação, tá? Observa aqui que eu sempre estou usando aqui, ó, menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Eu poderia ter aqui, ó, por exemplo, dois vetores onde eles possuem a mesma origem, tá? Quando eu tenho dois vetores que possuem a mesma origem. Olha só nessa primeira situação aqui, ó. O vetor B possui a mesma origem que o vetor A. Ambos estão começando aqui, ó, nesse ponto. Então, como eles estão começando no mesmo ponto, a fórmula para a gente poder calcular o somatório deles é a seguinte, ó. Olha só o que vai acontecer. Aqui tem um ângulo θ. Eu poderia pegar esse vetor B e vou aplicar aquela regra do paralelogramo, né? Ó, pego esse vetor B e vou desenhar ele aqui.
Observe o seguinte, esse vetor B que está em azul, ele é um vetor que vai 1, 2, 3 para a esquerda e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima. Então, ó, o vetor B, 1, 2, 3 para a esquerda e 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima. Desenha aqui o vetor B. E aí eu vou desenhar o vetor A, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de tamanho. Então, desenho o vetor A aqui, onde termina o B, começando o A, ó. Então, observe que esses dois vetores que eu acabei de desenhar, eles estão apontando para um único ponto, que é aqui. Então, o vetor resultante, ele começa aqui na mesma origem dos vetores e vai terminar aqui. Esse vetor que eu acabei de fazer, ele é o resultado, é a soma A mais B. Mas isso aqui você já sabia. Agora a questão da soma. Como é que eu vou descobrir a soma? Observe o seguinte, que esse ângulo θ, pessoal, se eu pegar, fizer o seguinte, fizer uma continuação aqui, ó, uma continuação desse ângulo, todo esse ângulo aqui é um ângulo raso. O que é um ângulo raso? Um ângulo raso é quando eu tenho aqui, ó, uma reta e esse ângulo aqui formado nessa reta. Esse ângulo, ele vale 180 graus. Então, esse aqui é um ângulo raso. Então, aqui, ó, esse pedacinho aqui que eu acabei de fazer, eu vou até mudar a cor dele, ó, vou botar em rosa. Olha só, esse pedacinho que eu estou fazendo de rosa, eu vou chamar ele de ângulo alfa. Tudo bem? Esse ângulo alfa, ele também está aqui, ó, desse lado, que é o ângulo alfa. Para que eu preciso saber disso? Eu sei que se eu somar esse ângulo θ mais esse ângulo alfa, isso aí vai dar um total de 180 graus. Agora, se eu pegar esse alfa e passar para o outro lado, eu vou saber que θ é igual ao ângulo de 180 graus menos o ângulo de alfa. Detalhe, dentro do círculo trigonométrico, se eu fizer isso aqui, ó, cosseno do ângulo de θ, isso aqui tem que ser igual, nesse caso, o cosseno desse ângulo que vai resultar daqui, ó, cosseno de 180 menos alfa. Porém, em um dos casos, o valor ele vai ser positivo e no outro caso, ele vai ser negativo. Nesse caso aqui, esse valor aqui ele teria que ser negativo. Então, o cosseno de θ teria que ser igual ao cosseno de 180 menos o alfa. Ele vai ficar um valor negativo. Com isso, eu posso concluir que esse cosseno aqui ele vai dar um valor negativo como resposta. Não vai dar um valor positivo como mostrei para vocês. Então, na somatória disso aqui, ó, de A mais B, onde eu posso aplicar a lei dos cossenos, o resultado seria um vetor R, posso até colocar aqui, ó, um vetor R ao quadrado. Ele teria que ser igual ao vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado menos 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do ângulo de θ. Mas como eu acabei de falar para vocês, nessa situação onde os vetores começam no mesmo ponto, na mesma origem, o cosseno ele vai ficar negativo. E como o cosseno fica negativo aqui nessa situação, eu vou ter aqui que, em vez de ter um menos aqui, isso aqui vai se tornar mais. Então, isso aqui é um ponto muito importante a se destacar, tá bom? Então, olha só. Esse mais aqui, que está somando, ele só vai aparecer quando esses dois vetores eles têm a mesma origem. Se ele não tiver a mesma origem, então isso aqui vai ser menos. Dúvidas até aí? Certo. A Lenise pediu para mandar a aula toda para revisar. Tudo bem, Lenise, eu vou mandar. Eu vou pegar, vou preparar o PDF aí, tá? Vou juntar todos esses conteúdos e eu vou mandar para vocês darem uma revisadinha lá, tá? Eu vou até ajustar ele, vou botar observações para que fique mais fácil para vocês estudar, tá bom? Então aqui, ó, vamos aqui a um exemplo do que eu estou falando. Assim, durante a explicação, eu sei que talvez fique meio complicado, vocês não estejam entendendo direito por causa de uma nova fórmula, tá? Isso aqui é uma nova fórmula para vocês, então deve ficar bem complicado. Mas, quando a gente for usando, vai ficar mais fácil, tá bom? Não precisa se preocupar, não. Então, vamos lá, ó. Vamos ver como a direção e o sentido dos vetores paralelos somados determinam o vetor resultante. Para isso, vamos somar dois vetores, A e B, de módulos A. Aqui, ó, vocês reparam, pessoal, que o módulo de A, ó, tá aqui. É a mesma coisa que o A, que não tem um tracinho, que vale 4. Então, o tamanho do vetor A vale 4. E o módulo de B, que é o vetor B aqui, ó, tem tamanho 3. Em 4 situações. Então, vamos fazer aqui a soma dessas vetores em 4 situações. Primeiro aqui, ó, A e B
têm mesma direção e mesmo sentido. Então, olha só. Como eu falei, como eles têm o mesmo sentido aqui, a soma que a gente vai estar aplicando é a seguinte. Olha só. Eu vou pegar aqui o vetor A, vou desenhar ele, ó, vou fazer aquela soma, a soma gráfica. O vetor A tem 1, 2, 3, 4 de tamanho. Então, eu vou desenhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 de tamanho. Esse aqui é o vetor A. E o vetor B tem 3 de tamanho. Então, vou fazer aqui o vetor B com 3. 1, 2, 3. Tá aí, mesmo sentido, mesma direção. Então, aqui como sendo o vetor B. Deixa eu botar aqui. O vetor B. E esse outro aqui como sendo o vetor A. Aqui foi feita a soma gráfica. O resultado é esse aqui, ó. O resultado dessa soma gráfica. É um vetor que vai começar onde começa o A e termina onde termina o B. Esse laranja aqui é a resposta dele. Esse laranja vai ser o vetor C. Agora, a soma algébrica, a numérica, como é que eu vou fazer? Vai ser o seguinte. Vou usar a lei dos cossenos, tá? Olha só. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Observe o seguinte, pessoal, que nessa situação aqui, olha, o vetor onde termina o A começa o B, tá? E esse ângulo aqui, ó, esse ângulo todinho é um ângulo de 180 graus. Coisa importante a saber. Cosseno de 180 graus. Vocês têm que saber isso aqui. Esse aqui é um dos ângulos que são importantes de saber, mas eu não coloquei na tabela. Mas é importante você conhecer que cosseno de 180 é igual a menos 1. Tá bom? Esse aqui é o valor do cosseno de 180. E esse ângulo aqui entre A e B, ó, vou até aumentar o zoom para vocês, ó. Esse ângulo aqui, ó, esse aqui vale 180 graus. Então, é o ângulo entre eles. Aí, continuando a conta, ó, botei c ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Como um continua depois do outro, a gente vai usar o menos, tá? Menos o quê? 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo, que é o cosseno de 180, que tem ali. Pronto, coloquei a fórmula, agora é só substituir. Então, ó, c ao quadrado é igual. O A vale 4. Então, é 4 ao quadrado. Mais o B. B vale 3. 3 ao quadrado. Menos 2 vezes A. O A está valendo 4. Vezes o B. O B está valendo 3. Vezes o cosseno de 180. Cosseno de 180 eu coloquei que vale menos 1. Então, abre parênteses e coloca menos 1. Fecha parênteses. Repete aqui, ó, c ao quadrado igual 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E aqui, menos, ó, menos 2, quando eu vou multiplicando por positivo, dá negativo, multiplica por positivo, dá negativo, e multiplica por negativo, vai dar positivo, tá? Então, menos 2 multiplicado por menos 1, o resultado vai ser mais. Então, não é mais o sinal de menos, é mais. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então, eu vou botar aqui, ó, 24. E agora é só somar, ó. C ao quadrado é igual. 16 mais 9 é 25. E 25 mais 24 dá 49. Esse 2 passa como raiz. Então, C é igual a raiz quadrada de 49. E raiz quadrada de 49 vai dar um total de 7. Está aqui a resposta. Esse é o tamanho do vetor. Você pode até olhar aqui, ó, que se fosse para contar, o resultado é 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de tamanho do vetor C. Aí você fala, professor, mas não podia só ter somado um com o outro ali? Pode sim, sem problema nenhum, tá? Mas é só que eu fiz com a lei dos cossenos, justamente para a gente começar a aprender a usar essa lei dos cossenos, porque ela vai ser bastante utilizada. Aqui tá fácil você poder só ter somado o tamanho do A com o tamanho do B, sem nenhum problema, que dá esse resultado. Mas é importante você saber isso aqui, desse ângulo que aparece entre A e B, que é um ângulo de 180. É importante você saber o cosseno de 180. Então, tem um monte de coisinha que é preciso saber para poder pegar esse assunto, tá bom? Então, aqui foi feito aí o primeiro. Ó. O segundo, A e B têm a mesma direção e sentidos opostos. Então, A e B, ó, sentidos opostos e mesma direção, como está aqui. Como eu falei antes, você poderia fazer o seguinte, ó, o A tem 4 de tamanho, ó, 1, 2, 3, 4.
O B só tem 3. Sentidos são opostos, você fazia o seguinte, ó. Pegava o 4 menos o 3 e a resposta é 1. Esse aqui é o tamanho dele. E tá aí a resposta. Mas, como eu estou ensinando a lei dos cossenos, eu vou fazer de outra forma, vou fazer através da lei dos cossenos, tá? Então, aqui, ó, observa que eles têm a mesma origem, tá bom? Eles têm a mesma origem. Como eles têm a mesma origem, e esse ângulo aqui, ó, esse ângulo entre os dois vetores é um ângulo de 180 graus, eu posso usar a lei dos cossenos, é só que o sinal, em vez de menos, eu vou botar mais, ó. Aqui, nessa fórmula, observa que eu vou até destacar aqui, ó, que eu estou usando, que eu estou usando aqui o sinal de menos, tá? Observa aqui, ó, estou usando o sinal de menos, bem aqui nessa fórmula. É só que eu vou usar a mesma fórmula agora, em vez de usar menos, eu vou usar o sinal de mais. Por quê? Porque aqui eles estão seguindo um depois do outro, mas aqui nessa situação eles têm a mesma origem. Então, eu posso colocar assim, ó, que o novo vetor, que eu vou chamar de vetor C ao quadrado, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. E aqui, em vez de ser menos, eu vou colocar mais de novo, ó. Mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo lá, que é 180. E agora é só substituir, ó. C ao quadrado é igual o a, que é 4 ao quadrado, mais o b, que é 3 ao quadrado, mais 2 vezes o a, que é 4, vezes o b, que vai dar 3, vezes o cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1. E aqui é só resolver agora, ó. C ao quadrado é igual 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado 9, mais 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, e 24 multiplicado por menos 1 é menos 24. Então, eu tenho que, em vez de colocar um mais agora, vou usar o menos, ó. Mudou o sinal, menos 24. C ao quadrado é igual 16 mais 9 é 25. E 25 menos 24 é 1. E agora, coloca aqui C, repete aqui, ó, C é igual a raiz quadrada de 1. E raiz quadrada de 1, 1. Tá aí a resposta. Vocês viram que eu encontrei o mesmo resultado daquilo que tinha feito antes. Antes eu tinha colocado 4 menos os 3, que dá 1. Um está apontando para a direita, outro para a esquerda, assim. Aí você poderia perguntar para mim, professor, mas na hora da prova eu posso fazer como? Na primeira situação ou da segunda? Você escolhe. Se quiser fazer com lei de cosseno, faça. Se quiser fazer dessa forma aqui, escolhendo um para ser positivo e o outro para ser negativo, porque eles têm mesma direção em sentido oposto, faça, tá? Então não tem problema nenhum. Você vai escolher. E aqui, nessa situação, se você quiser usar a lei dos cossenos, também pode. Mas aqui você pode fazer de outra forma. Vocês podem resolver isso aqui através também da teorema de Pitágoras, que eu acabei de ensinar para vocês. Olha, eu quero encontrar aqui, ó, o resultado desse problema. Nesse primeiro caso aqui, ó, tem duas formas de fazer. Ó. A resposta vai ser esse aqui. Vai ser um vetor que começa aqui, onde começa o A, e termina onde termina o B. Vai ser a resposta dele. Esse outro vai ser um que começa onde começa os dois. Começa o B e começa o A. E ele vai terminar bem aqui, ó. Terminar nesse ponto. Como é que eu sei disso? Porque se eu fizesse a duplicação dele, duplicar o B e o A, ia dar a mesma posição. Mas como eu tenho uma linha quadriculada, eu estou vendo claramente que o A terminaria nesse ponto e o B terminaria aqui. Então, esse aqui é o vetor C. Então, aqui eu tenho o vetor C e aqui o vetor C, tá bom? Então, para me encontrar ele, eu posso usar o Pitágoras. Olha só, o C ele é a hipotenusa. Então, é C ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Se você quiser colocar o restante ali, colocar a lei dos cossenos, pode, não tem problema nenhum, tá? Ó, menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo que tem aqui, esse ângulo que é de 90 graus. Agora, C ao quadrado, não sei. O A é 4. O B vale 3. Então, é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes o cosseno de 90. E agora, C ao quadrado é igual. 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24. Então, deu 24 multiplicado pelo cosseno de 90. Coisa importante é saber, ó, cosseno de 90 é igual a zero. Muito importante isso aqui. Cosseno de 90 é zero. Então, é 24 vezes zero. Somando tudo, ó,
C ao quadrado é igual 16 mais 9 é 25. Menos 24 vezes 0 é 0. Então, isso aqui não vai influenciar em nada. É por isso que eu disse que se você quiser usar só o Pitágoras, você poderia ter usado. Por quê? Porque o ângulo é de 90 graus. Como esse ângulo aqui é de 90 graus, eu nem precisava colocar essa parte aqui, ó, o restante desse cálculo. Porque o cosseno ia zerar tudo isso aqui. Tudo isso aqui ia ser zerado. Então, não precisaria dele. Ficaria só a ao quadrado mais b ao quadrado, que é 16 mais 9, que daria 25. E agora é só calcular a raiz dele, ó. C é igual a raiz quadrada de 25, que isso vai dar 5. E está aí a resposta. Tanto nessa primeira situação como na segunda, a resposta é a mesma, não importa, tá? Você poderia usar a lei dos cossenos em qualquer um desses que a resposta é a mesma. Agora, na quarta situação, olha só, eles formam um ângulo de 60 graus. Agora, bem aqui, não tem como. Aqui você tem que usar a lei do cosseno sim e é obrigatório. Se não usar, vai errar o problema, tá bom? E aqui eu vou ter duas situações. Eu tenho... Deixa eu ver aqui, tem uma coisa que está errada. Pronto, melhorou. Aqui vai ter duas respostas e duas respostas diferentes, tá bom? Nesse caso bem aqui, pessoal, o vetor resultante ele começa onde começa o A e termina no término B. Essa aqui vai ser a resposta dessa soma gráfica, né? Que aqui vai ser o vetor C. Agora, nesse outro aqui, eu tenho que fazer o espelhamento de um desses vetores, como eu estava fazendo agora há pouco. Ó. Que no caso desse vetor B, eu tinha que espelhar ele aqui, ó. Ele vai terminar mais ou menos nessa posição. E aí, no caso, o vetor resultante, ele vai começar lá onde começa ambos e termina aqui, ó. Então, esse aqui seria o vetor resultante. Eu vou até apagar o verdinho aqui para não confundir muito, ó. Então, esse aqui é o vetor C, a resposta aqui desse problema. Soma gráfica. Então, assim, vocês podem observar que nessa situação onde os dois vetores começam na mesma origem e nessa situação onde eles começam um e termina o outro, esse vetor aqui ele tem um tamanho, esse outro vetor ele tem outro tamanho. Então, vai ter respostas diferentes. Então, vou fazer primeiro com esse aqui, ó. Como eu falei, quando termina um e começa outro vetor, ó, terminou o vetor A e começou aqui o vetor B, esse verdinho, a gente vai utilizar a fórmula da lei dos cossenos da seguinte maneira, ó. Vai ser C ao quadrado, que é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado. A diferença é aqui, que aqui vai ser menos. Menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo θ. Nesse outro caso aqui, eles começam no mesmo ponto. Então, aqui a fórmula é diferente. A fórmula vai ser ó, C ao quadrado, que é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado. Em vez de ser menos, agora é mais. Ó, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo θ. E tá aí. Agora aqui é só resolver a conta, ó, sem nenhum problema. Vamos lá, vou começar a resolver isso aqui. Ó. C ao quadrado é igual. O A vale 4, 4 ao quadrado, mais o B, que está valendo 3, menos 2 vezes o A está valendo 4, vezes o B, que vale 3, vezes o cosseno tem que ser cosseno de 60, ó, cosseno de 60. E agora, ó, C ao quadrado é igual, 4 ao quadrado é 16, mais 9 ao quadrado, ou 3 ao quadrado é 9, né? Menos 2 vezes 4 vezes 3 vai dar 24, vezes o cosseno de 60. E olha só, cosseno de 60 está aqui, ó, é 1 sobre 2, tá bom? Não pode esquecer. Então, vezes 1 sobre 2. Agora é só somar tudo, ó. C ao quadrado é igual. 16 mais 9 vai dar 25. Menos 24 vezes 1 é 24. Dividido por 2 vai dar 12. 25 menos 12 vai dar um total de 13. Então, C... Posso colocar aqui, ó, C é igual a raiz quadrada de 13. 13 não tem raiz. Você pode deixar assim como resposta. Terminamos aqui o primeiro. E o segundo aqui, ó. Esse segundo eu vou colocar. C ao quadrado é igual a A, que é 4 ao quadrado, mais B, que é 3 ao quadrado, mais 2 vezes o A. Aí o A é 4, né? Vezes o B, que é 3, vezes o cosseno de 60. Então, vai ficar C ao quadrado, que é igual a 16, mais 9, mais 2 vezes 4 vezes 3, vai dar 24. E cosseno de 60, 1 sobre 2. Ó. Somando aí, ó, C ao quadrado é igual a 16 mais 9 vai dar 25, mais 24 dividido por 2, 12. Então, C é igual
a 25 mais 12 vai dar 37. Então, C é igual a raiz quadrada de 37. Observa que raiz quadrada de 37 é maior do que a raiz quadrada de 13. Tá? Então, sabendo disso, esse vetor C aqui, claro que ele é maior do que esse. Então, está respondido aí. Então, pessoal, tudo bem até aí? Algum problema, alguma dúvida? Eu fiz alguns exemplos e é assim, esse assunto ele é bem longo. É longo por causa de um assunto que ele é novo, algo que vocês nunca viram, né? Nunca pegaram esse tópico aí. Mas eu poderia fazer mais exemplos com vocês, mas eu sei que vocês já devem estar cansados, devem estar exaustos aí, tá? Então, nós vamos parar a aula por hoje e na próxima eu vou dar continuidade desse assunto, tá bom? Inclusive, essa aula aqui eu vou até disponibilizar ela para os outros estudantes que não viram ela, que não puderam assistir, que estão no grupo lá. E na próxima aula que vamos ter, possivelmente semana que vem, eu vou dar continuidade desse assunto de hoje. Tudo bem? Alguma dúvida aí? É complicado, mas está dando para entender um pouco, professor. Assim, é difícil mesmo. Eu não vou dizer assim que é fácil, não, porque quando é a primeira vez, quando você pega um assunto, a primeira vez é sempre difícil, tá? A primeira vez não que é fácil. Mas, com o passar do tempo, isso aqui vai ser besteira para vocês, tá? Não é umas coisas, não, de outro mundo, não. É a coisa que vai ser simples. É por isso que vocês estão vendo isso aqui no primeiro ano, porque é algo simples. As coisas mais difíceis vão vir pela frente ainda. Mas todo assunto novo é sempre difícil. Essa é a realidade, tá? Então, pessoal, se vocês não tiverem dúvidas nenhuma aí, tá? Eu vou encerrando nossa aula. Nós nos vemos na próxima semana, tá? Se der certo a aula lá da gestão, passo o conteúdo. Se não der certo, eu passo o conteúdo do mesmo jeito. Tá bom? Não vai ter disso não. Vou seguir o assunto sim. Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Pois, turma, tenha uma boa tarde, bom final de semana, bons estudos. Até a próxima aula. Até a próxima. Até.